Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo no artesanato. Para falar de artesanato, nós temos aqui hoje Jéssica Martins. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Jéssica, conta pra gente como que você começou com artesanato. Bom, eu sempre gostei, de atividades manuais, sempre fazia algumas coisas na igreja com a minha mãe e a minha avó sempre fizeram crochê, mas eu não consegui me desenvolver muito no crochê. E eu ia casar, estava organizando meu casamento em 2019, vi algumas inspirações e quando a pandemia estava para começar, que estava para fechar tudo, eu decidi comprar um material para tentar aprender o macramê, que é o que eu faço hoje, para que eu tentasse fazer alguma peça para o meu casamento, porque eu já tinha visto algumas inspirações e tal. E aí a pandemia acabou durando mais do que 15 dias, infelizmente. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a aprender, me desenvolvi e me apaixonei. E macramê é totalmente manual, né? Você faz tudo com a mão. Conta pra gente um pouquinho sobre a história do macramê. O macramê é uma das técnicas têxteis mais antigas, né? Você faz as tramas com a mão, você não usa agulha, né? E é bem antiga mesmo, chegou no Ocidente através dos marinheiros, né? Que usavam para fazer determinados tipos de nós. E todo mundo conhece, eu já vi o macramê, pelo menos naquelas pulseirinhas que às vezes alguns artesãos vendem na praia, a gente só não sabia que era macramê. E ele vem se popularizando e hoje, principalmente para decoração de interiores, né, para decorações de casa, então painéis, jogos americanos, tapetes, cortinas, coisas para casamento. Suportes de planta também, então o macramê ele tem se popularizado muito para decoração. Isso dá para fazer com macramê? Dá, o macramê é super versátil, dá para fazer acessório, dá para fazer pendurador de celular, dá para fazer coleira para cachorro, dá para fazer tapete, dá para fazer coisa para cozinha, dá para fazer manta de sofá, dá para fazer o que você quiser. É uma das coisas que a gente fala muito, né, que o macramê ele é uma das técnicas mais versáteis que tem mesmo. E assim, ele apareceu para você meio que por acaso. Você estava pesquisando para fazer no seu casamento. Isso. E aí isso virou um negócio na pandemia? Exatamente. Eu comecei a pesquisar porque eu queria algumas peças no meu casamento. E aí eu descobri até uma outra profissional, que hoje é uma amiga, que a gente troca muita figurinha sobre isso. Mas aí quando veio a pandemia, eu falei, não, eu queria fazer alguma coisa pro meu casamento. Como eu não sabia fazer crochê, eu falei, bom, vou tentar fazer um macramê porque é sem agulha. E aí eu aprendi, vi alguns vídeos e consegui fazer o primeiro tipo de nó, que é o nó quadrado, que a gente chama. E aí eu consegui construir minha primeira peça. E aí depois disso eu comprei um outro material para fazer um painel. Aí eu consegui criar um mini painel. E aí eu falei, quer saber? Tô gostando disso. Aí eu comecei a fazer outras peças, comecei a fazer jogos americanos, joguinhos de mesa e tal, e me apaixonei. E aí uma amiga me pediu, o primeiro painel que eu tinha feito, ela me pediu pra mãe dela, porque estava chegando perto do Dia das Mães. Eu não sabia nem como precificar, assim, né? Mas empreender é algo que, assim, meu pai tem um pouco disso, então sempre foi algo que eu achei muito legal, né? Então, eu falei, incentivada pela minha família, pelos meus amigos e pelo meu noivo, eu decidi criar o ateliê, né, no Instagram para poder mostrar as minhas peças e o nome, né, Amor em Cada Fio, porque tinha todo um significado. E eu fui me descobrindo naquilo ali, e aí eu fui descobrindo sobre como precificar, como ver toda a questão administrativa, como criar a marca em si. E virou um negócio. Foi virando um negócio de verdade. Exatamente. Né? E assim, hoje é o seu negócio principal, não é? Você precisa aliar isso com outras coisas? Conta um pouquinho da sua rotina como artesã. Então, não é o meu negócio principal, nunca foi assim a minha opção. Quando eu criei o ateliê, já não era para ser o meu negócio principal, só que ele tomou uma proporção que eu não imaginava, sabe? Ele tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, ao ponto de realmente eu ter que escolher como conciliar. Hoje eu sou advogada também, hoje eu também trabalho como assessora parlamentar e por ter começado uma outra faculdade, eu tenho dividido um pouco a minha rotina nisso. Mas eu decidi que o ateliê e tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi com ele, eu não ia parar por causa da importância e da proporção que ele tomou na minha vida. Não só em relação
a vida financeira como um negócio, mas é a Jéssica mesmo. A Jéssica descobriu algumas coisas sobre si com o macramê, com o ateliê, e eu escolhi não abrir mão disso. Então hoje eu tenho conciliado o macramê com as minhas outras atividades, e aí é uma questão de administração de tempo mesmo, assim, de pegar menos encomendas, com um intervalo um pouco maior de tempo, para conseguir dar conta de tudo, mas escolhi não abrir mão porque é algo que eu realmente me apaixonei por fazer, eu amo fazer, ali eu coloco meu coração, minha criatividade, e tem dado certo. Fantástico, fantástico. Jéssica, fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar, né? Nas redes sociais, como que faz para ter contato com você? Então, vocês podem acessar lá no Instagram, @amorencadafio.ateliê, e lá vai ter todas as minhas peças, catálogos com algumas coisas de casa, coisas para casamento, algumas peças eu tenho para alugar, poucas, não muitas, a maioria eu realmente faço por encomenda, prefiro fazer assim. E aí lá vocês vão poder encontrar e vão ver um pouquinho de mim, um pouquinho da minha arte. Espero poder fazer essa troca com vocês. E aí lá a gente conversa por direct ou no link lá pro WhatsApp. Jéssica, antes da gente terminar, é muito difícil a vida do empreendedor, né? Ter que conciliar tantas coisas e você, assim, tem que conciliar várias áreas diferentes, né? Diz aí para o nosso internauta uma mensagem que o motive a empreender de alguma forma, assim como você se realiza com o ateliê, né? O que você tem a dizer para o nosso amigo? Bom, o empreendedorismo, ele me ensinou muito sobre mim e acho que é o mais importante, assim. Entender o empreendedorismo como uma oportunidade de autoconhecimento e que não existe uma fórmula pronta. A gente vai ter vários profissionais, vários cursos que auxiliam muito. É muito importante porque, principalmente quando a gente está no início, a gente faz tudo, né? A gente é a produção, a gente é a entrega, a gente é tudo. Mas é muito importante que a gente use essas pessoas e essas informações como fonte de conhecimento, mas entendendo que, principalmente no meu caso, que é o artesanato, tem coisas que são muito peculiares, é o seu ritmo, é a forma como você escolhe trabalhar, é o tipo de peça que você vai escolher fazer, é a sua cara que você vai estar colocando ali. Então não tem uma fórmula pronta, é realmente a cada dia aprender um pouquinho e decidir como que você vai fazer as coisas. Às vezes você vai ter que recomeçar, às vezes você vai repensar algumas coisas, às vezes você vai ver, olha, eu tinha escolhido fazer determinado produto, por exemplo, mas eu tô vendo que não tá dando muito certo, acho que esse produto eu vou abandonar e eu me identifiquei melhor com outro tipo de produto, um outro tipo de atendimento, por exemplo. Existem pessoas que fazem muitas peças de aluguel, existem pessoas que só fazem peças por encomenda, outras que escolheram a pronta entrega. Tudo isso vai depender do seu público, vai depender da sua forma de trabalhar. Então acho que o principal é entender que não existe uma fórmula pronta, que à medida que você vai empreendendo, você vai se descobrindo, você vai descobrindo aquilo que é melhor para você e entendendo que assim, as coisas acontecem na vida e nada vai ser exatamente como a gente planejou. A pandemia está aí para mostrar isso pra gente. Então é entender que às vezes, mesmo quando a gente acha que está perdendo um pouco o controle, a gente vai repensar, vai replanejar, recalcular a rota e tá tudo bem recalcular a rota, sabe? E acho que também o principal é entender que existe lugar para todo mundo, sabe? Todo mundo que trabalha direitinho, você vai ter o seu público. Então, eu ganhei na caminhada algumas amigas que também são artesãs, algumas do mesmo nicho que eu, outras de um nicho um pouco diferente, mas a gente compartilha junto, a gente se ajuda, a gente cresce junto e isso é um aprendizado muito legal, sabe? Que apesar de, às vezes, a gente vender o mesmo tipo de produto, a gente não se trata como concorrente, a gente se ajuda, a gente tem respeito. Então, isso também é um aprendizado muito grande, não só como empreendedor, mas como ser humano, assim, né? Então, eu acho que são as principais coisas que eu aprendi, que eu acho que deveria ficar para quem está aí assistindo e querendo empreender. E sonhe, se inspire, não tenha medo, sabe? Você não vai começar, a primeira coisa que você fizer vai ser a melhor que você já fez, não. Mas é muito legal você poder depois olhar para trás e ver o seu desenvolvimento mesmo, a sua evolução. E a vida é isso, né? Uma constante evolução. Excelente, excelente. Parabéns por tudo. Essas palavras que você falou agora, pelo amor de Deus. Nosso internauta, para qualquer área da vida, ele pode usar isso.
né? Sim. Pode usar para os estudos, para o empreendedorismo, para o tratamento em família, qualquer tipo de lugar que a pessoa estiver, ela vai fazer uso dessas palavras e vai fazer um bom uso. Meu parabéns por Obrigada. toda a sua jornada como artesã, por toda a sua história, por essa maturidade de enxergar a vida dessa forma, que dê muito sucesso, viu? Que dê muito certo aí e que tudo se encaminhe bem. Obrigada a vocês pela oportunidade e vocês por estarem acompanhando. Espero ter podido contribuir também com a jornada de vocês. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br, e nas nossas redes sociais, @endies. Um abraço e até o próximo.